Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, e deixa aberto aí. Jeremias, capítulo de número 18. Quero saudar você que está conosco pelas redes sociais. Bem-vindo. Nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Estamos em Manaus, na misericórdia do Senhor, há 103 anos. Nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, abraça você. E essa igreja quer ter alegria, quem sabe, de um dia recebê-lo se você não está em Manaus. E se você está em Manaus e está assistindo, Joaquim Nabuco 1810 é um dos endereços que a Assembleia de Deus tem. Nós somos aqui a congregação Tenda da Família, tá bom? Deus abençoe tua casa, tua vida. Fique conosco, receba a palavra do Senhor na sua vida. Jeremias capítulo 18, vamos ler 3 versículos, versículos 1, 2 e 3. Leia até o 4, na verdade. Vamos ler 4 versículos então. 18, do 1 ao 4, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Glória a Deus. Esse texto, por esses dias, tem chamado muito a minha atenção. E sabe, uma pergunta que veio dentro de mim e que não quer calar, e que eu tenho pensado nela todos os dias, é como pode ser quebrado na mão de um oleiro? Como pode ser quebrado na mão de um profissional, de alguém experiente, de alguém que sabe o que está fazendo? Como é que pode acontecer de ser quebrado assim? Sabe, enquanto eu lia esse texto da Bíblia, isso chamou a minha atenção, isso tem me incomodado. E eu comecei a pensar um pouquinho e quero compartilhar em alguns minutos com você sobre o que eu penso sobre isso, sobre o que para mim a palavra também diz. Nós queremos aqui tão pura e simplesmente ouvir a voz do Senhor. Fale conosco, o Espírito de Deus, toque a tua vida, o Espírito Santo, fale no teu coração, na tua casa, na tua alma. Ele tem liberdade de falar entre nós, tá bom? Em nome de Jesus. Mas aí, aqui nós estamos encontrando uma cena interessantíssima. Primeiro, o profeta Jeremias, um dos profetas do Antigo Testamento. O livro de Jeremias está no Antigo Testamento. O profeta Jeremias, chamado por Deus para a missão de levar a palavra, de falar ao povo, para a missão de dizer quem Deus é, qual era a sua vontade para o povo. O Senhor disse: vai, Jeremias, eu quero falar contigo. E disse: sim, Senhor, levanta e vai à casa do oleiro. Interessante isso. Vai para a casa do oleiro. Mas, Senhor, tu quer falar comigo? Na casa do oleiro? É, na casa do oleiro, vai lá. E Jeremias vai. E a Bíblia diz que ele chega lá, você leu comigo, capítulo 18. Quando Jeremias levanta e desce à casa do oleiro, e lá ele vê que o oleiro estava trabalhando a sua obra sobre a roda. Creio que todos nós temos uma boa ideia de como trabalha um oleiro. Ele pega o barro, a roda precisa estar girando constantemente, ele põe o barro ali, e depois ele vai dando a forma ao barro com a sua mão. Jeremias observa tudo isso. Jeremias observa essas coisas, e aqui eu quero começar a pensar com você o que Deus mostra, entre outras coisas, porque para mim tem muita coisa bonita nesse texto, mas o que Deus mostra a Jeremias, quando eu fiquei pensando sobre como pode quebrar na mão de alguém tão profissional. Mas a primeira coisa é que veio à minha mente e que eu compartilho com você essa noite é que o oleiro é alguém experiente. Tudo que Deus começa, irmãos, Ele termina. Ele é o oleiro experiente. Ele inicia uma obra na tua vida, Ele vai terminar. Te acalma. Ele inicia uma obra na tua casa, Ele vai terminar. Ele inicia uma obra na tua saúde, Ele vai terminar. O oleiro é experiente, ele sabe o que está fazendo. Ele começa e ele termina as coisas. Olha para mim aqui. Deus está me mandando dizer, eu vou dizer mesmo. Tem gente aqui que precisa entender que tem que trabalhar a sua fé no sentido de
crer verdadeiramente, continuar crendo, ou renovar a sua fé, de que tudo que Deus começa, Ele termina as coisas. Só isso aí já dá para a gente dar um salto da cadeira. E dizer, rapaz, quer saber de uma coisa? Ele começou, ele vai terminar. Eu não sei nem o que vai ser, nem como vai ser, nem o que vai ser, mas Ele vai terminar. Ele vai terminar. Diga baixinho para o outro, diga, Ele vai terminar. Ele é experiente. A segunda coisa que veio ao meu coração, meus irmãos, é que suas mãos são firmes e hábeis. As mãos do Senhor não é qualquer mão, gente. Esse é o problema. É que a gente olha para a mão de um, para a mão de outro, para a mão do médico, para a mão do advogado, para a mão do juiz, para a mão de não sei quem. Não estou desrespeitando ninguém aqui, mas eu quero dizer uma coisa, que as mãos do Senhor são bem diferentes. Quando o Senhor começa uma obra e que Ele toma em suas mãos, amigo, coisa boa está nas mãos de alguém experiente. Oh, meu Deus do céu. Quando a gente fica nas nossas próprias mãos, a gente descobre que a gente não sabe nada. Eu disse, passar o dia com ele. Terminou, ele disse, rapaz, atravessem para o outro lado, eu vou orar um pouco. Mas mestre, não, podem ir, vão. Eles atravessam, vento para um lado, onda para o outro, barco balançando, eles apavorados. Na quarta vigília da noite, Jesus vai ter com eles andando por cima do mar. Crente, quando está muito atribulado, quando ele esquece, que anda com Jesus, quando ele esquece os milagres que ele já viu Jesus fazer na vida dele, quando ele esquece o poder de Deus que atuou, quando ele achava que ia acabar tudo, a mão do Senhor o resgatou, ele começa a trocar Deus por fantasmas. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, se aproxima, que é Deus também, se aproxima andando por sobre o mar, eles gritam, um fantasma! O Senhor diz, sou eu, não tem mais. Vai para o barco, acalma tudo, para tudo, e eles ficam perguntando, dizendo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olhe para os meus olhos aqui, irmão, escute uma coisa, o que você está vivendo, o que você está passando, se for uma dificuldade, se for um problema, se for uma luta, entenda uma coisa, é apenas para que você conheça mais do poder do Deus que tem mãos hábeis e te segura. A diferença entre eu segurar na mão de Deus, pastor Israel, e ele segurar na minha mão, é que as minhas mãos segurando eu na dele, eu posso resvalar, eu posso escorregar, mas ele segurando as minhas mãos, não tem caboclo. Tá, aí eu vou usar a expressão, está segurado. Não tem para onde. Ele caminha nos sustentando. E ele diz, não tem problema, como ele segurou na mão de Pedro, quando Pedro ia afundando, levantou e disse, levanta, homem de pouca fé. Irmãos, olhem para mim aqui, quantos de vocês têm certeza que estão seguros não na mão do governo, não na mão de qualquer instituição, não na mão do homem, mas nas mãos de Deus? Levanta e dá um aplauso ao Senhor, levanta a tua mão. Gente, Jeremias olha e ele está mexendo no barro, ele diz, ele começou, ele vai terminar, vai sair alguma coisa aí. Segunda coisa que Jeremias percebe é que ele era hábil, sabia exatamente o que estava fazendo. Eu coloquei aqui, anotei aqui, os seus olhos veem o resultado antes dele estar pronto. Esse é o nosso problema. É que os nossos olhos só conseguem ver as coisas depois que elas terminam, quando elas ficam prontas. Ele não, pastor Gentil. Quando ele começa a fazer alguma coisa, pastor Magno, ele já vê pronto. Meu Deus de misericórdia, é por isso que a gente treme tanto, é por isso que a gente se agonia tanto, por isso que a gente se angustia tanto, por isso que a gente quebra casamento, por isso que a gente faz tanta besteira, porque a gente só consegue ver o que está aqui. Ele já sabe qual é o fim. Quando ele... Eita, ai, olhe para cá. Quando ele começou a fazer a obra em ti e em mim, ele já sabia o que eu me tornaria. Rapaz, não é assim, ele não faz de qualquer maneira, depois ficar coçando a cabeça. Será? Será que eu vou fazer isso aqui para lá? Será que eu puxo mais para cá? É nada, quando ele começa... Quando ele começa, ele já sabe no que vai dar, ele já vê pronto. Ele diz, tá,
vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, vai ficar perfeito, vai ficar legal, vai ficar bacana. Quando o Senhor começou a obra na tua vida, Ele já sabia em que você se tornaria. Descansa no Senhor. Aleluia! Então entenda uma coisa, o oleiro é alguém experiente. Você não está na mão de qualquer coisa, de qualquer um, de um aventureiro. Você está na mão de um Deus que é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Segunda coisa que nós podemos aprender, o oleiro sabe que ferramenta usar. Lembra que eu disse a vocês, ele bota o barro aonde na roda? Aí a roda começa. Se eu começar a fazer muito isso, daqui a pouco vocês estão me vendo tombando, não tem jeito. Experimente, fique em pé um pouquinho, dê assim uns 5 rodadas, e depois peça alguém para socorrer, porque você está... Não é assim que às vezes acontece com a vida da gente? As coisas começam, dá um giro, a gente diz, o que está acontecendo? Segundo giro, o que está acontecendo? Terceiro giro, daqui a pouco a gente não tem controle de nada mais, a gente vai se arrebentar. Mas não é assim com Deus. Não é assim com Deus. O oleiro sabe que ferramenta usar. A roda que faz tantas voltas permite, eita, olhe para mim aqui, o processo de tomar a forma. Gente, entenda uma coisa. Quando aquele negócio girava, ele colocava a mão dele no barro. E com aquele giro ele ia alisando, ia formatando, ia fazendo. Então aquilo que faz dar tantas voltas, permite dar a forma. Entenda isso. Entenda isso. Pode ser que seu mundo esteja um mundo bambo, você está sem saber o que fazer, você está desorientado, você não tem controle de nada mais. Mas se você está nas mãos do oleiro, oh, aleluia! A mesma coisa que te faz girar é o que vai fazer com que ele aperfeiçoe, com que ele trabalhe. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Se girar mais um pouquinho, espere. Só vai parar quando estiver no ponto. Então, querido, olhe para mim. A mesma roda que fazia girar o barro era que servia para que o mestre colocasse a mão e começasse a dar a forma. Entenda uma coisa, o oleiro sabe que ferramenta usar. As mãos que por vezes apertam, comprimem, porque era isso que ele fazia. Ele chegava aqui, ele comprimia um pouco mais aqui, aí, opa, ficava mais fino, ele soltava um pouco mais, ficava mais grosso, ele dava o modo que ele queria fazendo isso com as mãos. Então as mãos que muitas vezes comprimem, meus irmãos, escute isso, as mãos que muitas vezes comprimem, está anotado aqui, apertam, é para que haja solidez. Ele precisava fazer aquilo para o barro ligar, pegar a liga. Comprimir não significa matar, comprimir significa nas mãos do oleiro, comprimir significa dar solidez, resistência. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então não sei o que acontece. Ô Jeová, retira de mim a tua mão. Não tem vaso se for assim. Não tem forma se for assim. Não adianta. Quando ele pegar no teu pescoço, que tu te sentir meio agoniado, meio apertado, tu diz, rapaz, vou ficar muito bonito. Porque é o oleiro dando molde. É as suas mãos que comprime e ora aliviam. Comprime e alivia. Comprime. Tem gente que reclama, por isso que fica barrigudo, né? Porque não deixa o mestre... Gente, olhe para mim aqui, essas são as mãos do oleiro. Quando elas te comprimirem, quando aparentemente tu estiver no aperto e na angústia, tu diz, não, é o oleiro. Eu vou dar glória, porque o oleiro está trabalhando. E quanto mais ele comprimir, mais resistente eu vou ficar. Tem gente que quer resistência, mas não quer passar por pressão. Tem gente que quer resistência, mas quer correr no meio da prova. Tem gente que quer resistência, mas não quer deixar o oleiro fazer com a obra dele, gente. Vamos para frente. Terceira coisa que eu anotei aqui é que o oleiro sabe a quantidade exata. O oleiro sabe, irmãos. Muito material deixaria o jarro pesado demais para ser carregado. Então ele tem que tirar. O
que está acontecendo aí, senhor? Não dá para dar mais um pouco? Por que você está tirando? Aí ele vai dizer, meu filho, te acalma. Se ficar muito material, tu vai ficar muito pesado para carregar. Nem tu vai levar tu mesmo. Se ficar muita coisa, irmão, se tem uma coisa que nós precisamos aprender cada dia mais e mais, é que a quem é dado, mais será cobrado. Então olhe para mim aqui. Levante as suas duas mãozinhas para o céu, por favor. Levante. O oleiro sabe a medida exata para você. Ei, o oleiro sabe a medida exata para você. Eu vou falar de novo. O oleiro sabe a medida exata para você. Aplauda o oleiro hoje à noite. Se for muito, fica pesado. Olhe para mim. Se for pouco, racha fácil, quebra fácil. Então o oleiro vai trabalhando. A quantidade certa, ai. Mas pastor, como é que eu resolvo isso? Está dizendo que se o oleiro deixar muito barro, o jarro fica pesado. Se ele tirar muito barro, ele fica frágil. Como é que eu posso definir isso? Aí eu pensando nisso, sabe o que foi a resposta? Disse, rapaz, a medida está naquilo para que o vaso vai ser usado. Oh, meu Deus do céu. Eu vou dar a medida certa para aquilo que ele vai ser usado. Você está entendendo ou não? Eu vou dizer de novo. Deus vai dar a medida certa para aquilo que você vai ser usado. É por isso que tem uns que ele aperta um pouco mais, pastor, porque aquele ali vai ter, pastor Gentil, uma carga maior. Tem outros que ele solta um pouco menos, porque aquele vai ter uma carga menor. Ele tira um pouco mais de barro, deixa um pouco mais de barro. Não me interessa a quantidade que ele está fazendo. Me interessa saber qual a minha utilidade para Deus. Deus nunca chama você. Deus nunca salva você. Deus nunca liberta você. Deus nunca transforma você para você quebrar, para você ser destruído, para você viver. Ah, não, Ele sabe exatamente para o que Ele está te formando e que utilidade tu terás. Vamos para frente? Outra coisa que eu pensei é que o oleiro efetua todos os processos. E sabe, foi aqui que comecei a entender um pouco a resposta da pergunta que fiz a mim mesmo. O oleiro tira o barro da terra, onde nem sempre ele pode ser considerado útil ou mutável. Muitas vezes ele é pisado, muitas vezes ele é desprezado, muitas vezes ele nem é visto, muitas vezes ele não é utilizado para nada. O oleiro vai lá e toma e diz, parece não servir para nada, mas eu sei como fazê-lo útil, eu sei como mudá-lo, eu sei como transformá-lo. Meu Deus, quando eu comecei a entender essas coisas, a minha alma chorou. Irmãos, olhe para mim, querido, que aqui está você que está comigo pelas redes sociais, sinceramente, de coração. Para que a gente serve sem Deus? Qual é a minha utilidade real sem o Criador, sem o oleiro para me moldar? Onde foi que Ele nos achou, gente? Onde Ele nos encontrou? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, apodrecidos, caminhando para o inferno, vivendo uma vida dissoluta, desregrada, que muitas vezes nos davam tantas frustrações, e em muitos até, toda a mensagem era, tua vida não vale mais nada, você tem que acabar com a sua vida. E o oleiro olhou e disse, vou usar, vou transformar, vou tomar em minhas mãos. Olhe para mim, querido, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos, o que éramos antes de Deus entrar nas nossas vidas. Nós não podemos, meus irmãos, esquecer que não somos nós porque temos cabelo preto, branco, somos gordo ou magro. Não, é o amor do oleiro por uma coisa que muitas vezes estava tão esquecida, que era o barro, tão frágil. O oleiro disse, eu vou tomar e vou transformar
e vou mudar. Nós temos que entender isso. Queridos, moldar para que sirva a um propósito. Queridos, colocá-lo depois de moldado, porque depois de moldado ele teria também que ser exposto ao sol para secar. E depois de passar pelo calor do sol, quando ele dizia, legal, estou pronto, estou inteiro, ele diz, nada. O sol foi só para tu não esquentar muito, para tu não te assustar muito, para tu não sair da tenda da família, para tu não deixar a igreja Assembleia de Deus. Tu passou o calor do sol, isso é só para tu começar a aprender. Porque depois do sol, sabe o que é que vem? A fornalha. Sabe quando éramos crianças, meu pai e minha mãe se mudaram para Puraquequara, meu avô, pastor José de Souza Reis. Tinha adquirido uma olaria lá, e eu lembro disso. Nós íamos para lá juntos. E quando chegava o tempo da fabricação de tijolos, nós ajudávamos, carregávamos o barro, colocávamos na máquina. Papai cortava, quando o tijolo vinha passando comprido, ele puxava a máquina, aquelas antigas, não tinha que cortar com a mão. Mas depois de todo aquele monte de tijolos prontos, a gente se reunia uma noite para fazer a queima dos tijolos. Um forno muito grande, os tijolos eram colocados lá, a lenha por baixo, e toma a fornalha. E nós ficávamos olhando para Manaus, para as luzes de Manaus, e tínhamos que esperar até que aquele tijolo estivesse totalmente queimado, porque só assim ele estaria pronto. Olhe para mim, por favor. Preste atenção numa coisa. Não fuja dos processos de Deus. Hoje o Senhor me trouxe a este lugar para dizer para mim, mas também para você, não fuja dos processos de Deus. Você não era nada. Ele te deu utilidade, Ele te deu forma, Ele te comprimiu, te deixou do tamanho exército, do tamanho certo. Depois te expôs ao calor para secar, perder a água. E depois que você passou por isso, se incomodou um pouco, ele disse, meu filho, tudo que eu começo, epa! Sacode o olhinho para o outro e diga, tudo que ele começa, diga, ele termina. Mas repita isso alto, diga alto e diga brabo com o outro. Diga, tudo que ele começa, ele termina. Você está passando na fornalha e está reclamando de quê, rapaz? Tudo que ele começa, ele termina. Mas quando nós tirávamos aqueles tijolos, eles estavam prontos para construir uma casa, segurar peso, ser furado muitas vezes, mas estavam resistentes, porque haviam sido passados na fornalha. Não pule as etapas de Deus para a tua vida. Não pule. Quero já encerrar. Mas ele examina. Jeremias olhou, ele pegou, o pastor nos colocou na roda, trabalhou, e enquanto ele trabalhava, alguma coisa aconteceu. Oh, meu Deus do céu! A Bíblia diz que aquele vaso se quebrou. Olhe para mim aqui. É o que Deus disse, é o que eu vou dizer, e fique para lá quem quiser, entenda diferente quem quiser. O vaso só quebra por causa de si mesmo, seu próprio material. A culpa não é do oleiro. A culpa muitas vezes é da liga, do material. O vaso só quebra, não é porque o oleiro não é bom. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe, se você quebrasse na mão do estranho, oh meu Deus, estava morto. Mas se você quebra na mão do oleiro, se você quebra na mão do oleiro, o oleiro é um investidor, o oleiro é um reconstrutor, o oleiro ama criar, o oleiro ama mudar, o oleiro ama renovar. Aleluia, ele não desprezou. Ele tomou e disse, vou fazer de novo. Sabe o que significa? Segunda chance. No mundo que quando você não presta, você não presta. E até quando você presta, às vezes você não presta. No mundo em que te usa, te abandona, te joga fora, te humilha, te desvaloriza. Existe um oleiro cuidando de ti,
E se tu estás na mão dele e te quebraste, não tem problema. Hoje à noite eu vim aqui para te dizer, o examinador é reconstrutor. Aleluia! Aleluia! Levanta a tua voz e agradece ao Senhor pela chance que Ele te dá. Se tu permaneceres na mão dEle, a questão é estar na mão do oleiro. A questão não é que tipo de material, na verdade, eu tenho conseguido ser. A questão é se eu permaneço nas mãos do oleiro. Entregou tua vida para o Senhor, vai até o fim, rapaz. Creu no Senhor, crê até o fim. Confia no Senhor, confia até o fim, rapaz. Porque mesmo que nesse processo você se quebre, não tem problema. A culpa não foi do oleiro, a culpa foi do material. Mas o oleiro é tão bom, que diz, não tem problema não, deixa comigo, eu vou trabalhar novamente. Oh meu Deus do céu! Quantas vezes ele olhou para mim e me deu uma segunda chance. Quantas vezes ele entrou no leito, chegou no quarto próximo do leito e disse, Elionai, teu corpo está se acabando. Os médicos dizem que não dá mais. Tu mesmo pensa isso. Mas eu estou aqui, Elionai. Deixa comigo. Eu vou refazer. Eu quero fazer uma coisa hoje à noite, só aqueles que creem que Deus refaz, que Deus não despreza, que Deus não abandona, que Deus é oleiro e que querem continuar na mão desse oleiro, coloque-se em pé, dê uma salva de palma, dê um grito de glória, dê aleluia, exalta o Senhor bem alto! Exalta e glorifica! Te liberta hoje! Te vê livre hoje! Tu não estás nas tuas mãos! Tu estás na mão do oleiro. Não importa que material tu és. O oleiro diz para ti, vou refazer, se permaneceres em minhas mãos. Oh! Hoje é uma unção de Deus neste lugar. O Senhor está tocando, o Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está livrando do mal, o Senhor está livrando da morte. O Senhor está dizendo para ti, te acalma. Como cantou Valdeísa, te acalma minha alma.